vamos lá. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aulinha para aproveitar o nosso tempo, que passa muito depressinha. Então, vamos aproveitar, certo? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho de estatística, né? Nós estamos criando as nossas aulas para não ficarem aulas cansativas. Então, a gente tem um pouquinho de... Está ouvindo a Pro? Sim. Ótimo. Vamos falar um pouquinho de álgebra, um pouquinho da parte geométrica, né? Que nós Bom falamos... dia, professor. Oi? Bom dia. Que página, Pro? Pessoal? Vocês estão... Oi? Oi? Oi. Oi? Mas não estou vendo vocês. Espera aí, vai. E aí a Pro já fala com vocês. Au. Oi, a Pro está aqui. Alô? Tá ouvindo? Pro, tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo, beleza. Tá dando... a minha internet está doidinha para deixar vocês na mão, mas eu não vou deixar. Nem que for para dar aula no celular, a Pro vai dar aula para vocês. Não pode desanimar. Vamos lá. A Pro estava falando aqui sozinha, porque o meu áudio desativou e eu acabei falando sozinha. Mas eu vou falar novamente. Nós vamos variar as nossas aulas entre álgebra, a parte geométrica... Você já falou, depois de só isso. Isso, e estatística, certo? Na sexta-feira a gente deu um pouquinho da parte geométrica, que a intenção é toda sexta-feira pegar um pouquinho em geometria, para que não fique muito acumulado. E hoje nós vamos falar um pouquinho de estatística, certo? Então, para vocês entenderem o que é estatística, ela é tão importante quanto a parte algébrica e a geométrica, porque ela é análise de gráficos, certo? Então, geralmente, ela vem para vocês... não para vocês, dificilmente ela vem para vocês construírem um gráfico, mas sim para analisar um gráfico. Então, é muito visual. Analisar um gráfico é muito fácil, eu gosto. Depende muito, viu? É o Pedro que está me falando? Até agora isso deve fácil pra gente. De análise de gráfico. Então, na verdade, então, o mais difícil mesmo, Pedro, não é a construção. Eu não julgo a construção, embora seja uma coisa elaborada, né? Não é qualquer pessoa que faça, mas a análise do gráfico é bem mais complicada. Eu faço Pro, você travou. Ixi, travou. 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 É verdade, você travou, Pro. E a net dela deixou ela. Oh my God. RIP internet da Pro. Ela saiu. A internet Não, ocupada mesmo. Ela não saiu. Ela mandou no grupo. Aguardem a Pro na sala. A internet caiu, mas já está voltando. Ah, beleza. Ok. Qual página que é, gente? Sei lá. Falou. Ela não falou. Ela caiu mesmo. Ela disse que pra gente acordar que a internet dela caiu. Vocês viram? A internet dela abandonou ela. Voltou? Aê! Vamos desanimar. Hora dá certo. Aí, foi. Pronto. Eu não estou vendo vocês ainda, mas se vocês estiverem me vendo... Eu tô te vendo. Te escutando. Ó, Eu só tô te ouvindo só. Não está vendo a Pro ainda? Não, só tô te ouvindo.
eu tô vendo os negócios ali, Cristina Calisma, eu não tô vendo essa foto, só tô vendo só foto. Já ele vai conectar, porque eu não sei se é internet, mas ele está demorando bastante para conectar. Ele está no meu conectando aqui. Bom, pessoal, enquanto que minha casa deve ser mais perto do que a do Ilha da sua. Que página que é? De qualquer... Nós vamos para a página 36. Olha só. Qual? Olha para vocês. 36. Eu vou colocar na lousa, mas eu quero que vocês me ouçam primeiro, tá bom? Com esse negócio da pandemia, existe uma pessoa conhecida que está fazendo os gráficos de mortes diárias, doenças diárias. Esse funcionário, é lógico, ele estuda para fazer esse gráfico, mas quem não sabe ler não consegue entender o que está ali. Então, a estatística ela vem para vocês entenderem, né, o que um gráfico quer dizer, certo? Então, às vezes, os gráficos não dá para compartilhar uma tela agora para vocês, mas eu vou deixar para a próxima aula a análise de um gráfico aqui que a Prof ficou olhando ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu ponho na tela para vocês darem uma olhadinha de como não é tão fácil assim. O Pedro me falou assim, professor, eu acho muito fácil o gráfico. Não é tão fácil assim, não. É página 36, né, Pro? Isso. Mas, Pro, eles tendem a fazer o gráfico da maneira mais fácil para os leitores entenderem, né? Exatamente. Eu tenho um gráfico aqui, esse gráfico que a Pro está colocando na telinha, ele fala o quê? Já tem mais de 78 mil mortes, não é? 78 Isso. Então, a Pro vai compartilhar depois com vocês esses gráficos para a gente fazer uma análise junto, tá bom? Mas você consegue compartilhar no WhatsApp? Não entendi, linda. Eu acho que você consegue mandar a foto pelo WhatsApp. Eu mando sim. Eu vou fazer como lição para vocês, para análise de gráfico, e aí vocês vão entender claramente, tá? Não sei quem falou, eu não acho fácil. Depende muito, tá bom? De como vem interpretado, como vem colocado, se o gráfico é de linha, se é de coluna, se é de barra. Existem milhões de maneiras de fazer, mas qual é o objetivo do gráfico? Alguém falou aqui dentro da sala, está certo. É o que compactar muitas informações, né? E ao invés de ser escrita, ela ser mais visual. Então, ela está compactando aí um monte de informação, um monte de morte em todos os estados do Brasil em um único gráficozinho, certo? Mas é importante a análise dele. Tudo bem? Vamos lá, então? Unidade de medida, ele vai começar com unidade de medida aqui para vocês, por quê? Porque é importante vocês saberem o que é um espaço amostral. Então, quando eu falo assim, olha, eu vou fazer uma pesquisa onde 80% das pessoas acham determinada coisa, mas essa pesquisa, ela foi feita no mundo inteiro? Não, ela tem um espaço amostral, ou seja, determinados números de pessoas, né, foram analisadas. Até agora, Pro, que a gente fazia, tipo assim, que era engraçado, aqueles lá, tipo assim, de sala de aula. Tal pessoa comeu 12 melancias, e se tinham 20, quantas sobraram? Bom, então a base você tem. Não tão fácil, né? Nesse nível. É tipo, Joãozinho comprou 320 maçãs. Ele deu um exemplo, certo? Mas vocês, pelo menos, já têm um reconhecimento do gráfico. Agora, né, nós vamos caminhar um pouquinho mais para poder vocês chegarem a ser bons estatísticos. Vamos lá. Deixa eu ver. Miguelzinho, você lê para mim, ó, pesquisa estatística, nós estamos na página 36. Ok. Pode começar? Pode, meu amor, pode sim. Unidade de medida de massa e pesquisa estatística. O planeta produz hoje cerca de 50 milhões de toneladas de garrafas PET por ano. E apenas uma pequena proporção desse material é reciclada. Boa parte dessas garrafas vão para rios e mares, onde permanecem por aproximadamente 400 anos. Durante esse tempo, esse material se decompõe
em pequenos pedaços, causando danos ao ecossistema marinho. A interpretação de dados de uma pesquisa estatística depende da padronização das unidades de medida, incluindo unidades de massa, pois facilitam a sua compreensão, tornando universal a sua utilização. Ô, Pro, aqui em casa a gente tem lixo normal e lixo reciclado. Aqui também. Ó, aqui no meu prédio, a gente também separa os lixos reciclados, mas a Pro já percebeu que lá embaixo, onde eles deveriam realmente separar, eles fazem tudo um pacotão e jogam fora. Então, se não for uma coisa conjunta, não adianta só um fazer, né? Se todos os apartamentos dessem o lixo, tudo separadinho, chega lá, eles colocam tudo num baldão, não adianta nada. Então, tem que ser o quê? Uma coisa bem... Isso já melhorou muito, bastante mesmo, né? A Ô, produção... Pro. Oi, amor. No meu prédio tem uma caçamba de lixo de reciclável e orgânico. E aí fica lá embaixo. E aí toda vez que eles vão tirar, eles têm duas latonas, que uma fica os recicláveis e outra orgânico. E eles levam lá para fora. Isso é o ideal, né, Nath? Isso é o ideal mesmo. Mas será que todo mundo do prédio coloca no lugar certo? Com certeza não. É gostoso, né? Mas isso, na verdade, é só para a gente abreviar esse assunto, para a gente não ficar preso aqui. Na verdade, já melhorou muito. Há bem pouco tempo atrás, esse lixo reciclado, esse lixo orgânico, ele ia tudo num pacotão só. Então, isso prejudicou muito a nossa natureza. Então, essa conscientização do lixo reciclado, ela vem gradativamente fazendo efeito, tá? Antes ninguém fazia isso. Hoje vocês veem, por exemplo, no prédio da Nath, no meu prédio, e até nas próprias casas, as mães separam. A latinha está aqui, Agora em casa eu faço. está aqui. Né? Então, coloca já separado, e tem até lugares que eles passam o caminhão de recicláveis, né? Uma vez por semana, não sei como funciona, mas então já teve uma boa organização, o que já ajudou muito. Falta muito ainda? Bastante, tá? Mas já deu um passo já para uma melhora, tá bom? Vamos lá. Oi, amor. Antes era bem diferente que agora, por causa que tinha uma caçamba de lixo que ficava... Só que não era uma caçamba, era um lixo mesmo. Sabe aqueles que você tem em casa? Aí eles colocavam no corredor na escada. E aí sempre ficava cheio, eles colocavam do lado, às vezes, aí atrapalhava muito isso. Bem complicado, verdade. A Lorena está aqui com a gente? Lorena, você está aqui? Deixa eu ver. Tá? Tá, ela tá ali, ó. Deixa eu ver a Lorena. Lorena, fala oi pra gente. Faz tempo que eu não te vejo, princesa. Eu acho que ela não gosta da aula de matemática. Lô! Eu acho que ela não tá, Pro. Não, a fotinha dela tá, mas eu não a vejo, É né? tipo, ela tá na chamada, só que ela não tá falando nada. Ó, vamos lá. Ela deve ter ligado a câmera ou deve estar sem som, alguma coisa assim. Ian, meu amor, você pode continuar a leitura para Pro, integrando consciências? Claro. Integrando consciências, cientistas japoneses anunciaram há alguns anos a descoberta de um micro-organismo capaz de decompor completamente o plástico utilizado para fabricar as garrafas PET. Atualmente, turistas de todo o mundo estão aprimorando essa técnica na tentativa de descobrir uma forma de diminuir a quantidade de PET nos mares e oceanos. Existem relatos, né, tristes, né, até de golfinhos. Isso diminuiu muito, Pro. Oi? Isso diminuiu muito por causa da quarentena. Com certeza, alguma coisa de boa tem que ter nessa quarentena, né? Então, vamos lá. Número 1, Ian, lê para Pro. Sabendo que os micro-organismos que decompõem o plástico não possuem organela no citoplasma, como poderiam ser classificados? Unicelulares e eucariontes ou unicelulares e procariontes? E agora? Celulares.
Aqueles seres que não possuem organelas no citoplasma são eucariontes ou procariontes? Não lembro. Procariontes, amor. Procariontes, tá? Então, eles são unicelulares e procariontes. Depois vocês perguntam para a Pro Paula que ela explica direitinho isso para vocês. Então, põe um xizinho lá. Nath, Todas oi? as matérias, elas, por exemplo, quando a gente está estudando alguma coisa em ciências, aparece ou em matemática ou em português. Quando a gente está estudando alguma coisa em matemática, aparece em geografia. O integrando, né? Integrando com as outras matérias. Mas eu acho interessante, viu, Duda? Porque você acaba tendo algumas curiosidades. A matemática e a ciência, ela tá ligada, né? Então, vocês acabam, assim, números, por exemplo, quando vocês vão falar em reprodução de células, tantos milhões ao quadrado, não sei o quê, tem tudo a ver com matemática. Então, ela tem que estar realmente relacionada. A Pro acha legal a apostila fazer esse tipo de colocação, porque vocês já vão se habituando, né, a relacionar uma matéria com outra. Tá bom? Então, vamos lá. Ian, você pode ler? Oi, amor. Que página? Quem está falando? A Nath. Nath, a página 36, princesa. Ô, Pro, às vezes acaba sendo até engraçado, porque no mesmo momento que a gente está com uma matéria em ciências, aparece a mesma pergunta em, vamos supor, em matemática. É legal, não é, Duda? Esse é o objetivo do PAG, tá? Esse é o objetivo que nós trabalhemos, que nós tenhamos o mesmo vocabulário, tá? Então, vamos lá, Ian, fala 2 para a Pro. Com base na resposta do exercício anterior, dê um exemplo desses micro-organismos. Qual micro-organismo que eles estão falando? Os procariontes. Bactérias. O Pro tava tentando falar, só que o meu áudio não ligava, eu tava clicando e não ligava. O meu também. Não entendi, amores. A gente tá... no meu mouse e não tava me obedecendo pra tentar ligar o áudio. O meu também não está obedecendo de jeito nenhum. A Pro fica clicando 1000 vezes e não vai. Mas tudo bem, vamos lá. É só ter paciência que a gente se organiza. Então, olha, qual é esse micro-organismo? Bactérias, está respondido. Natália, lê para a 3. Quando a mãe foi fazer, é porque eu fui fazer um negócio em cima, olhei com você aí. Ju, seu microfone está ligado, princesa. Liga ele. Pronto, Natália, vamos lá? Pro ler 3, Pro? Sim, senhora. A partir das pesquisas realizadas pelos cientistas, foi possível estimar a quantidade de lixo que pode ser recomposta. Qual a unidade de medida mais adequada para essa informação? É o Ian que está lendo, né? Eu achei que fosse a Natália. Mas tudo bem. Olha só, quando nós falamos numa unidade muito grande, é aqui que entra, né, a unidade de medida. Nós, por exemplo, quando a mãe de vocês vai fazer uma receita, fala assim, tantos ml de leite ou 100 gramas de açúcar. O nosso peso é calculado por quilo. Só que nós estamos falando de uma quantidade muito grande de produtos recicláveis, certo? Então, exatamente. Então, nós vamos ter que juntar aqui uma quantidade grande. Não dá para ser 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Então, nós vamos em toneladas, beleza? É isso mesmo. Coloca lá, então, na letrinha, no número 3, toneladas. Natália? Oi. Você pode ler a 4 para a Pro? 4. Aborde com seus colegas e professores sobre quais atitudes você e seus familiares podem ter no dia a dia para diminuir a quantidade de resíduos plásticos no oceano. Isso, a gente poderia aqui... Eu criaria uma ONG. Oi? Criaria uma É que já existe ONG, né, milhões?
Ó, mas só para resumir isso, e a gente não se estender muito nesse assunto e a gente não atrasar, a Pro vai falar o meu achismo, certo? Eu acho que a única maneira disso acontecer, de não ter mais esses problemas na natureza, é a própria educação e conscientização do ser humano, certo? Não adianta criar ONG, não adianta se as pessoas não respeitarem. Então, o que tem que acontecer aí? Tem que ter uma conscientização, as pessoas têm que entender que está prejudicando a natureza. Então, não é me prejudicando, não. É uma coisa que nós vamos colher lá na frente, os filhos, né? E a natureza, ela responde para a gente à altura, certo? Então, nada melhor do que a conscientização, né? E a própria educação de cada indivíduo. Tá bom? Dava para a gente dar uma aula enorme disso daqui, mas aí vocês deixam para discutir isso com a Propal, tá bom? Unidades e transformações, Pedro. Tá. Unidades de transformações de medida de massa. A unidade de massa utilizada para estimar a quantidade de lixo foi a tonelada, mas também poderia ter sido quilograma. Entretanto, escrever a quantidade de PET produzida por um ano utilizando toneladas é muito simples do que utilizando quilogramas. É muito mais simples, certo? Até mesmo para calcular isso. É muito mais fácil você calcular de 1.000 em 1.000 do que de quilo em quilo, certo? É uma questão de coerência, certo? Posso ler o Saiba Mais? Pode ler o Saiba Mais. Peso versus massa. Peso é intensidade com que a gravidade atrai um corpo para o centro da Terra. Varia de acordo com a localização em que o corpo se encontra. O peso na Terra não é o mesmo do que o peso na Lua. Massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Ela é constante em qualquer lugar, na Terra ou na Lua. A massa não pode se alterar. Isso, então. Vocês já estudaram isso em ciências? Já. É uma matéria bem interessante. Por causa da gravidade, né? Isso, exatamente. Eu ia falar exatamente isso. O Pedro, o outro Pedro, cadê ele? Tá aí? Não, tá aqui não. Oi, amor. Mas pelo que falou aqui, o que é mais pesado, a massa ou o peso? O que? Não entendi. Pelo que falou aqui no Saiba Mais, o peso é mais pesado que a massa, né? Ou não? O peso é mais... Depende, Dudinha. Depende o que você está analisando, tá bom? Então, é o que o Pedro falou para a gente. Dependendo da gravidade, o nosso peso, por exemplo, é calculado pela massa do nosso corpo, certo? Então, nós falamos assim, ó, eu peso 50 quilos, mas a massa do meu corpo é 50 quilos. Então, depende o que você está analisando, tá bom? O outro Pedro tá aí? Acho que sim. Não, sim, não tá não. Tá sim. O outro Pedro. Não? Então é você que vai ler para a Pro. Quantas garrafas? Vamos, Du? Quantas garrafas PETs, embalagem de 2 litros vazia, você precisa juntar para obter 1 tonelada de plástico? Olha aqui, ó. Não é para responder, tá? Primeiro vocês vão fazer os registros para depois a gente responder ela. Então, olha só, esse daqui vai até deixar de pesquisa para vocês fazerem para me entregarem de lição de casa. Mas vamos ver as estratégias que ele usa aqui. Vamos lá. Duda. Registre em seu caderno os passos a seguir. As estratégias utilizadas. Então, olha, o que vocês vão pesquisar? Primeira coisa, eu vou deixar isso de lição de casa para vocês me entregarem na sexta, tá bom? Primeiro, vocês têm que fazer uma pesquisa. Qual que é a estratégia que vocês vão realizar? Pesquisa, certo? Então, o que vocês têm que saber? 2 milhões de garrafas, não é? Será?
E onde que está escrito que a garrafa PET, quantas garrafas PET equivale a 1 tonelada de plástico? Onde está escrito que uma garrafa PET, 1.000 garrafas PETs significa 1 tonelada? Não está escrito aí. Então, a tua fonte de pesquisa, você tem que primeiro relacionar quantas garrafas PET são necessárias para formar 1 tonelada de plástico. Essa é a fonte de pesquisa, certo? Se forem 1.000 garrafas PET, fica fácil, né? Mas onde está escrito? Não está escrito isso, certo? Agora, oi, amor. Quantas garrafas PET Utilizadas para formar 1 tonelada de plástico. Vocês vão pesquisar depois, tá? E vamos entregar só lá na sexta-feira. Eu deixo para vocês de lição de casa. E depois, ó, os cálculos realizados por meio das aproximações. Ó, se lá, ele não está falando para vocês aqui que na pesquisa de vocês devem fazer um cálculo exato, certo? Se falar assim, 1 tonelada ocupa 1.389 garrafas PET, certo? Garrafas PETs. Vocês podem arredondar para o número mais próximo, 1.400 garrafas PETs. Tá? Então, não precisa ser números exatos, podem ser números aproximados. Ele está pedindo para vocês fazerem essa aproximação e depois vocês me darem a resposta encontrada. Então, qual vai ser o objetivo de vocês? Pesquisarem quantas garrafas PETs são necessárias para formar 1 tonelada de plástico, certo? Mas aí só vai pesquisar quantas garrafas PET são necessárias para 1 tonelada? Ou tem que fazer esses outros 2? Porque os outros 2 eu não entendi muito bem, o terceiro. O terceiro, o quê? Os cálculos realizados? Esse? Meio da aproximação, porque eu não sei mais. Sim. Então, você não entendeu, a Pro vai te explicar novamente, sem problemas, tá bom? Olha só. Vamos supor, vou virar para a louça para você entender, tá bom, Duda? Depois disso tudo, a Pro vai escrever na lição de casa para vocês. Então, vocês vão entender agora, mas eu vou deixar registrado para vocês na lição, tá bom? Então, não se preocupem muito em copiar. Então, Duda, você fez uma pesquisa lá, qual é a sua pesquisa? Quantas garrafas são necessárias para formar 1 tonelada de plástico, certo? Essa vai ser a sua pesquisa, né? Aí você vai falar assim, ó, para formar 1 tonelada de plástico... Oi, amor. Está falando quantas garrafas são necessárias para 1 tonelada? Mas aí como que... Mas aí eu descarto, então os 2 litros que tem em cada garrafa? Quando ele fala em 2 litros, quem está falando para o Pedro? O Miguelzinho? Não, Miguel. O Miguel, não. É legal você considerar os 2 litros. Sabe por quê, Miguel? Porque se fala assim, ó, se nós considerarmos garrafas de 800 ml, ao invés de você usar 1.000 garrafas, você vai usar 2.000. Então, é legal, essa unidade padrão de 2 litros, vocês vão ter que colocar na pesquisa assim, ó, quantas garrafas de 2 litros? Não, você não desconsidera, ela é o padrão de vocês, tá bom? Pro, mas é estranho, tipo, pode falar. Se você colocar uma garrafa de 800 ml e a Duda de colocar de 2 litros, vão ser padrões diferentes. Tudo bem? Então, você vai considerar que cada garrafa pesa 2 litros. Não, cada garrafa suporta 2 litros. O peso dela é o que vocês vão pesquisar. Ah, tá bom. Vou pegar uma garrafa aqui de Coca-Cola, vou beber, vou esvaziar, vou pesar. Exato, perfeito, isso mesmo, tá? Então, ela fazia uma garrafa de Coca-Cola. Então, vamos comprar um monte de Coca-Cola, vamos beber tudo e a gente pesa até formar 1 tonelada. O que vocês acham? Ô, Pro Cris, mas a conta vai ficar mais ou menos como?
Então, Duda, a Pro estava te explicando isso daqui. Qual a pesquisa de vocês? Quantas garrafas de 2 litros são necessárias para formar 1 tonelada de plástico? Essa aqui você vai responder a primeira, a pesquisa, né? Então, coloca lá, pesquisa aí. Vocês vão pesquisar isso daqui. A segunda, os cálculos realizados por meio de aproximações. Suponhamos, Dudinha, que você tenha pesquisado lá. Né, Pro? Oi? Você vai pôr nas atividades, né? Isso. Então, Duda, você pesquisou lá e viu que precisa de 1.237 garrafas, suponhamos, tá? A Pro está dando um exemplo aqui, para formar 1 tonelada. Ele pede para você usar isso daqui em forma de aproximação, ou seja, não precisa ser número picado. 1.237 está mais perto do 1.200 ou do 1.300? Do 1.200. Então, são necessárias 1.200 garrafas para formar 1 tonelada. Só isso, Duda. Tonelada. Você entendeu, Duda? Mais ou menos. Ele não quer os números picados, ele quer o número aproximado, o número arredondado. Só que aí vou pesquisar quantas garrafas PET são necessárias para 1 tonelada, aí vai me dar um número. Aí, se esse número estiver mais próximo do 1.500, eu coloco mais aproximado do 1.500, né? Perfeito. Só isso. Exatamente. Pro, Oi, amor. Pro, eu não entendi direito a conta. Quem está me perguntando? A Elisa? Aí, Ô, Elisa, ó, a continha é assim, ó. Na verdade, não existe continha aqui, tá bom? O que existe aqui é uma pesquisa. Espera aí que a Pro vai pôr o carregador do meu notebook que está acabando a bateria. Eu não estava entendendo qual era a conta. Por isso que eu não estava entendendo de onde você tinha tirado 1.237. Ah, então, por isso a Pro falou, é um exemplo, tá? Não é esse número, certo? Esse número você vai tirar com uma pesquisa. É a pesquisa que vai te falar qual que é esse número aqui. Então, a Pro aqui só deu um exemplo. Eu ainda falei. eu vou ter que falar quantos litros tem a garrafa? Pro, Quantos litros? Não, ele já está te falando que são garrafas de 2 litros. Pessoal, oi. vamos dizer que a garrafa pesa 600 gramas. Aí você conta os 2 litros ou não? Quem está me perguntando? O Ian. Ian, que pergunta maravilhosa. Ótimo. Ótimo para Pro explicar. Olha só. Olha essa pergunta do Ian. Ele me falou assim, ó. Vou apagar aqui. Ó. Suponhamos que essa garrafa pesa 600 gramas. Perfeito, Ian. Você fala assim, ó, uma garrafa de 2 litros. Ó, você já está me falando que uma garrafa de 2 litros pesa 600 gramas. Você não... Aí, quando você já pesquisou e já viu quanto ela pesa, esquece 2 litros. Você vai trabalhar com o peso. Aí você vai me falar assim, Ian, quantas garrafas, muda a pergunta, quantas garrafas de 600 gramas eu vou usar para fazer 1 tonelada de plástico? Muitas. Muitas, são muitas mesmo, tá bom? Então, de novo, ó, a pergunta do Ian foi legal, certo? Olha, eu vou dar um chute aqui do tanto que pesa uma garrafa. Eu acho que pesa menos de 100 gramas, tá? Uma garrafa. Isso vocês vão pesquisar lá. Suponhamos que uma garrafa PET pese 50 gramas. Então, qual é o peso que nós vamos ter de uma garrafa PET de 2 litros? 50 gramas. Quantas garrafas PETs de 50 gramas eu vou precisar para formar 1
tonelada. Ou seja, ó, Professor, oi. então eu vou pesquisar quantas garrafas tem para formar um negócio, né? Aí vai aparecer o resultado. Quantas garrafas para formar uma tonelada? Aí vai aparecer o resultado, eu tenho que aproximar e colocar a resposta? Sim, senhora, simples assim. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem na pesquisa? Achando que você estava entendendo nada, que estava muito complicado. E depois você explicou que não precisava dar conta, fica bem mais fácil. Não precisa. Você só vai usar a continha depois para você chegar quantas garrafas você precisa. Mas tudo isso daqui vai estar na pesquisa. Tá bom, pessoas? Então, olha, isso daqui vocês vão fazer. Com essa pesquisa, vocês vão fazer a página 37 e 38, que é a que vai ficar para vocês de lição de casa. Professor, eu tive dúvida. Anota a dúvida, faz o que vocês sabem, anota a dúvida e depois, na sexta-feira, a gente refaz ela aqui junto com vocês. Tá bom, pessoal? Então, lição de casa ficou a página 37 e 38. Aprovar está colocando nas lições de casa. Agora, nós vamos lá na 39, pesquisa estatística. Ih, vai acabar a aula. Não vai, não. Falta 2 minutos. Vou te falar, a aula boa acaba depressa mesmo, né? Hoje a Pro não está tão bem assim para dar aula para vocês, mas espero que a gente tenha aproveitado de alguma maneira. O que ele quis... Deixa eu aproveitar esses 2 minutinhos para falar com vocês, então, porque aí eu deixo estatística, que é mais uma análise de texto aqui, de lição para vocês também. Pessoal, o objetivo que, por enquanto, a gente não viu ainda nenhuma análise de gráfico, né? Porque foi mais uma teoria, mas o objetivo aqui é que vocês entendam que muitas vezes nós falamos em toneladas, em peso, em litros, em gramas, sem saber exatamente o que está falando, né? Quando nós falamos assim, 1 tonelada de garrafa, né? Nós não estamos falando em 1000 garrafas. Nós estamos falando em peso da garrafa. Então, 1 tonelada de plástico, né, vindo da garrafa, não significa 1000 garrafas. Primeiro, ele quer. Mais complicado na hora que a gente tiver que fazer a conta em tonelada. Isso mesmo. Mas não é, tá? Isso dá para você. E você pode fazer até na calculadora, né? 1 tonelada. Quando você fala em gramas, primeira coisa, olha quantas garrafas que você vai usar para atingir 1 quilo, certo? Depois que atingir 1 quilo, você divide ela por 1000. Aí você vai ter a quantidade exata de garrafa. Mas isso na pesquisa vocês vão achar. Vai ficar tranquilo para vocês fazerem, tá? Eu acho que uma garrafa tem aproximadamente entre 50 e 60 gramas. Oi, amor. Se a gente tiver que fazer conta de tonelada, a gente vai ter que chegar em 1 quilo e depois dividir por 1000? Sim, linda, isso mesmo, tá bom? Isso mesmo, 1 tonelada está sempre referindo-se a 1000. Quantos quilos você precisa para formar 1 tonelada? 1000. Então, isso, exatamente, por isso a referência do 1000, tá bom? Pessoal, a Pro vai terminando a aula por aqui. Vou escrever tudo isso que eu falei com vocês na lição de casa, tá? É uma fonte de pesquisa, é uma matemática, a estatística é uma matemática mais analisada, mas não é difícil, tá bom? Então, a gente vai ir agora se encaixando na apostila, dividindo um pouco as matérias, né, para não ficar tão cansativo, mas a análise de gráfico vem logo em seguida, que é legal de fazer, é bacana de fazer, assim, não é uma coisa cansativa. E as dúvidas vocês anotem para Pro, que eu marco com vocês na sexta-feira para tirar, tá bom? Pedro, um abraço. Felipe, tchau. Nath, um beijo. Ian, Juju, tchau. Samuelzinho, tchau. Beijo, adoro vocês. Até sexta-feira. Tchau. Tchau. Adiós. Tchau.